Galera, tudo certo? Começando mais uma edição do Papo Daqui, mais uma resenha com um jogador que passou pela dupla Grenal. Dessa vez o nosso convidado é o Jorge Lucas. E antes de eu colocar ele aqui na resenha, eu gostaria de agradecer mais uma vez a PB Quadros Personalizados, que fez esses quadrinhos bem bacanas pra gente, que vai em breve fazer parte do cenário. E que vocês podem procurar no Instagram deles, PB Quadros. Eles têm diversos tamanhos, diversas artes. Vocês podem encomendar como eu mesmo, que eu com o Rodrigo Mendes, o Alex Xavier e o André Vieira. Hoje o nosso convidado é o lateral direito Jorge Lucas, que jogou no Grêmio, já está entrando aqui, jogou no Celta de Vigo, jogou no Santos, jogou no Atlético Mineiro, negócio próprio, e já deve estar entrando aqui no nosso papo para contar um pouco, principalmente da passagem dele pelo Grêmio. Grande Jorge Lucas! Fala, Guilherme, beleza, meu irmão? Beleza, tudo certo? Tudo certo, cara? Tudo jóia? Tá bom a câmera aí ou não? Tá bom sim. Ah, show de bola. E aí, como é que tá? Eu queria começar te agradecendo por ter topado participar, né, dessa resenha, desse bate-papo com o torcedor gremista. É isso, cara. Maior prazer, tamo junto. Ainda mais se for pra falar de futebol e coisa boa, tamo dentro sempre. Coisa que massa. Eu estou te perguntando como é que tá esse momento da tua vida, sem teus negócios pessoais, mas tem essa quarentena. Como é que tá a tua vida aí no fundo? Cara, eu vou te falar assim, né? A gente brinca, né? É algo surreal que aconteceu, né? É algo mundial, assim. E eu falo com a minha noiva, com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com os amigos, que todo mundo tem uma obrigação nessa pandemia, né? Que é sair dela melhor do que entrou. Eu acho que isso é o mínimo. Eu acho que serve como aprendizado para todo mundo. Eu acho que todo mundo tá tendo tempo para estudar, para buscar um conhecimento maior, tá buscando algo novo, né? Um desenvolvimento pessoal, algo que precise melhorar. Que a gente sempre precisa estar melhorando em alguma coisa, né? Sempre está precisando ser uma pessoa melhor, enfim, em tudo. Então, eu acho que essa é a grande chave do negócio. Eu acho que essa pandemia, eu sempre na minha vida eu procurei das coisas ruins tirar algo de bom, né? E eu acho que o que a gente pode tirar dessa pandemia é isso, é um momento de reflexão para tudo, para nossa vida, para qualquer coisa, para sair melhor. A gente tem a obrigação de sair dela melhor do que entrou, em tudo. Jorge, tu deve saber que a maioria das perguntas que chegaram aqui são referentes à tua passagem pelo Grêmio. Ah, eu imaginei, né, cara? Com certeza. Surge daquele time que em 2001 tinha sido campeão da Copa do Brasil e que tinha o Anderson Lima como lateral direito. Qual a importância de ter essa referência, um cara que tinha uma carreira, que tinha uma passagem no Grêmio, e tu surge para ser o sucessor dele? Qual a importância dele para ti e como é que foi esse teu início no Grêmio? Cara, eu na verdade, foi muito rápido, né? Eu cheguei no Grêmio com 14 para 15 anos já, né? Oriundo aqui das categorias de base do Gaúcho, de Passo Fundo, onde o Rogério Zimmermann me viu jogar aqui e me levou para lá, né? Passei por avaliações lá, por tudo isso. Cheguei do infantil para o juvenil. No juvenil muito rápido, passei um ano e meio no juvenil, onde eu tive a felicidade de ir na Copa Santiago, né, que era muito forte, era um torneio muito disputado. Eu fui eleito a revelação do campeonato, jogando como lateral. A gente sabe que é difícil, né? E já com 17 anos era o campeonato de maior expressão que tinha naquele tempo, né? Então nós estamos falando aí de ano 2000, por aí 99, mais ou menos. E eu acabei já com o Kleber Xavier, né, que fazia essa transição, pessoal da base para o profissional, né? Acabou falando para o Tite, enfim, eu comecei a subir para o profissional, a treinar com o profissional. Eu, nesse título de 2001 da Copa do Brasil, eu não joguei nenhum jogo, eu fiquei no banco de dois, né? Mas, enfim, estava ali com 17 anos, né? O Anderson, um cara assim, sensacional, né, cara? Na posição, um especialista. Aprendi muito com ele também. E, enfim, foi a oportunidade que eu tive com 17 para 18 anos, né? Eu digo que ninguém é sucessor de ninguém, cada um faz a sua história, né? As suas coisas, mas era uma responsabilidade grande, né? Porque o Anderson
vinha numa ascensão muito grande. Eu acabei entrando no lugar dele de uma lesão que ele teve no olho. Eu acabei entrando e não saí mais, cara. O Tite me lançou, né, naquele momento ali, junto com o Kleber Xavier, que era o que fazia a transição e já era auxiliar do Tite. E eles acabaram me lançando. E nos anos seguintes, tu já tem sequência, tu joga em 2002, joga em 2003, joga em 2004. Deu, aí um julgamento meu, tu deu azar de pegar um time que estava com problema de gestão, meio que atrapalhado. O quanto tu acha que isso prejudicou o teu início? Tem dois lados, né, Guilherme? Normalmente, assim, no Brasil tem, por característica, a base só tem a oportunidade quando as coisas não estão bem, né? Então acaba a base tendo mais oportunidade. E quando tá tudo bem, são os medalhões que jogam, enfim. Foi a oportunidade que eu tive, né? Um momento do Grêmio, assim, de transição. O Grêmio vinha de algo muito grande, que era, se não me engano, algo assim, que tinha uma empresa muito forte, não sei se vocês lembram, que eram salários astronômicos, né? Assim, surreal para o que era um Flamengo hoje. Não sei se vocês vão lembrar disso ali. E aí entra, né, 2003 a gente quase teve rebaixamento. Eu consegui ainda me destacar um pouco, acabei o campeonato muito bem, o Campeonato Brasileiro de 2003, né, fazendo gols importantes e ajudando a equipe. E aí depois entra 2004 e, cara, assim, aconteceu muita coisa errada, né, dentro de campo, fora de campo. E a gente tá no meio, né, e futebol é isso, é coletivo. Quando tu tá numa equipe onde tu não consegue fazer nada sozinho, né, cara? É muito difícil, tu depende de outras pessoas. E eu acabei estando nesse. É a parte mais triste da minha carreira, assim, como atleta, foi esse rebaixamento que eu tive no Grêmio, né, cara? Pra mim, eu me criei ali na base, guri da base, então tu sabe que isso daí é a coisa mais triste que tem para um atleta que vem da base, e é isso, que realmente quem sente são os caras da base, né? Dificuldade maior, enfim. Mas foram muitos erros, né? Várias coisas. Eu tive problemas com o Adilson Batista nesse ano, ele teve vários problemas com vários atletas, né? Assim, enfim, eu acho que muito mais de ego, né? De vaidade, na verdade. Até tem um relato legal do Adilson, que é bom eu comentar isso, que passa-se o tempo, né? Eu era muito jovem ainda, eu tinha 18 anos para 19 no Grêmio, e o Adilson também estava começando a carreira dele como treinador, então também aprendendo muito, né? Ou seja, ele também estava aprendendo como, né, nessa nova profissão para ele que estava sendo, né? Eu acho que ele tinha sido treinador só no Paraná, se não me engano, Paraná Clube, aí ele veio para o Grêmio. E, cara, depois de 2010, eu vim na despedida do Darley para jogar aqui, né? Que foi o time campeão deles da Libertadores. E amigo do Darley, eu joguei no Amigos do Darley contra os campeões da América de 95 e o Adilson estava. E aí foi o primeiro reencontro nosso dentro do vestiário, né? A gente não tinha mais. A gente teve várias desavenças dentro do vestiário. E eu também, como a gente fala na época, né? Muita vontade, muita coisa de querer jogar, de mostrar, de não aceitar a reserva, né? Por ter tido um ano muito bom em 2003. E aí ele acabou me podando a minha carreira, na verdade, né? Em 2004 ali, eu vinha, na verdade, em 2003, um dos poucos que se destacou em 2003, apesar de, né, quase ter tido rebaixamento em 2003, tinha sido eu. E aí, em 2004, a primeira contratação é um lateral direito para o Grêmio. Ou seja, a posição a única que não precisava já foi um lateral direito. E isso eu já fiquei muito chateado, né? Tava de férias em casa ainda. Enfim, quando cheguei lá no Olímpico, já cheguei arrumando confusão e não aceitando aquilo. Né? Ele trouxe o Michel, lateral direito, que era do São Paulo, e eu acabei ficando na reserva. E a partir daí começou discussões entre eu e ele, de imprensa, enfim, erros da minha parte, erros da parte dele, erros da parte da direção naquela época também, né? De manter um jogador, porque eu vim em ascensão, então poderia ser dinheiro para o clube, né? E o que aconteceu? Para resumir a história. 2010 eu acabei não jogando, né? 2004 eu vinha jogar em 2004 depois que o Adilson foi embora. Vem o Cláudio Duarte para o lugar do Adilson e a primeira posição, primeiro jogador que ele coloca sou eu.
de volta para o time titular. E a gente ainda, não, né, mas ainda com o Cláudio Duarte quase conseguiu escapar. Enfim, acabamos sendo rebaixados. Passa-se os anos, eu nunca mais vi o Adilson. A gente se reencontra no vestiário em 2000, eu não me lembro se 2009 ou 2010 foi a despedida do Danley, Guilherme no Grêmio. Ele vem para mim, me chama e conversa. Olha, Jorge, pô, eu tava no Santos, né? A gente tinha sido campeão da Copa do campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, né? Ele vem, a gente conversa e ele me pede desculpa pelo aquilo que aconteceu, né? Naquela época, ele também começando, né? E foi uma coisa que acabou prejudicando nós dois, entendeu? Tanto eu quanto ele. Mas fato que passa, pouca gente sabe disso, né? Eu nunca falei isso com ninguém, mas foi uma das coisas que eu saí do Grêmio foi por causa disso, cara. Eu acabei indo para o Atlético Mineiro. Ó, o Bruno Colasso dizendo aí, ó, a melhor batida, a melhor churrascaria. Ah, olha aí, o Bruno é meu cliente, cara, lá na churrascaria, lá em Belém, lá. O Brunão é gente boa demais, né? O Bruno também, baita jogador, né, cara? Baita jogador, tá nativo ainda, tá jogando no Paysandu, tá super bem, fez um ano muito bom, né? E sem contar que é uma pessoa sensacional, cara. Sensacional Não, mesmo. vou incomodar ele, vou aproveitar que ele tá vendo e fazer ele vir participar de um papo aqui mais pra frente. Ah, com certeza, cara, com certeza. O Brunão aí. Jorge, mesmo que tu não tenha atuado na Copa do Brasil, tu estava naquele time que tinha Derlei, tinha Luiz Mário, tinha Tinga, tinha vários caras que, pelo que parece... Rodrigo Fabre, Luiz Mário, o Fábio Baiano, Amaral, Rodrigo Mendes. Cara, era uma seleção, né? O Grêmio era uma seleção. Tinga. Cara, o Grêmio era uma seleção, cara. O Grêmio era uma seleção naquele ano. E quando eu entrevistei o Luiz Mário aqui, ele contou da história do Tinga andando de terno e os meião do Grêmio por baixo. Tem alguma história engraçada, alguma resenha daquela época daquele time? Cara, tem uma história do Pitbull que é muito engraçado. Muito engraçado. Duas, na verdade, do Pit, né? O Pit é meu irmãozão, meu parceirão, né? Eu digo que no futebol a gente faz alguns irmãos do futebol, né? E ele é um, né, cara? E foi no ano de 2004, no 2003, se não me engano, 2004, a gente foi jogar em São Paulo e de São Paulo foi para Criciúma para jogar direto, ficou a semana toda fora e tal. E a gente tinha uma sacanagem naquela época que era o seguinte: pô, não podia deixar a porta do quarto aberto, né? Normalmente quando a delegação vai, fica tudo num quarto, fica tudo num andar só, com segurança e fica tudo totalmente isolado ali, né? Aí escuta essa. A gente tinha a sacanagem de entrar no quarto com o extintor. E, pô, quem tava, deixava a porta aberta, vacilou, entrava com o extintor, geral, né? E aí a gente jogou em São Paulo, só que isso em São Paulo, hotel top e tal. Era o de espuma aquele, né, cara? Dá um tempinho, pô, limpa tudo e já era, acabou. A gente jogou lá, era eu e o Leonardo Inácio no quarto na época, e o Pitbull e o Leanderson no quarto dele, né? Aí, olha só, ele vai em Criciúma, o hotel mais antigo, a gente tava, e ele pega o extintor de pó químico, mas tem uma mega de uma placa de pó químico assim em cima do extintor. E eu e o Leonardo Inácio, a gente deixou a porta do quarto aberta. Cara, ele entra no quarto e detona, cara. Detona esse extintor, cara, de pó químico, sabe? Detonou o extintor de pó químico o andar inteiro. A gente estava no segundo andar. O Leonardo Inácio sofre de asma, cara. Ele sofria de asma, ele usava bombinha e tal. Cara, ele pegou e pulou do segundo andar lá em frente, lá embaixo, torceu o tornozelo. Quase se arrepentou, sabe? Porque ele passou mal mesmo. E o hotel inteiro, cara, todo aquele andar foi fechado de pó químico. Isso era 2h30 da manhã, cara, já, sabe? Quase 3 da manhã. Ou seja, teve que fechar todo o andar, todo mundo, delegação, presidente, cara, seu Verardi, né, que hoje já não tá mais entre a gente, que também é uma pessoa sensacional. Enfim, vários, cara, vários. Ele pegou, detonou os caras e ele, cara, toda a delegação, 2h30 da manhã do Grêmio, tá? Ele pega e tem toda a delegação trocar de andar, cara, subir pro terceiro, quarto andar.
Ah, isso foi a maior cagada, né, cara? Imagina, ele no mesma hora mandaram ele para rodoviária, pegar um ônibus, voltou de ônibus a Porto Alegre e ele foi afastado, cara, do time. Essa é uma história que ficou marcada para mim daquela época ali, sabe? Ele foi uma cagada assim, ó, tremenda, a delegação toda. Tu imagina, 3 da manhã, jogo importantíssimo no outro dia, sabe? Do Grêmio, a gente brigando pelo rebaixamento, cara, e ele vai e me mete uma cagada dessas, cara. Ele contou essa história, mas ele não falou que tinha sido tão grande assim, tirar toda essa situação aí. Sim, não, foi gigante. Foi gigante E o qual é a negócio. outra história dele que tu falou que tu tem? Ah, mas a história dele é o seguinte, o Tite era muito motivador, né? E ele metia música, até hoje ele faz isso, né? Tem alguns amigos meus que trabalham com ele na seleção, até hoje ele faz isso, motivacional e tal, aquela pressão antes do jogo, mostra lances do cara, sabe? Assim, muito top mesmo. Aí escuta essa. Tá todo mundo assim, né? O Tite fazia um negócio no Grêmio e era tipo umas poltronas que tu ficava para ver a... Guilherme? Guilherme? Deu uma travada. Oi, Guilherme. Opa, voltou, acho que voltou agora. Me escuta? Opa, agora deu, né? Agora deu. Viu, Guilherme? Escuta essa. Aí ele tá lá numa. A gente tá todo mundo na poltrona. Tu escutou até que parte? Escutou até a poltrona, a parte da poltrona? Não, bem no início já caiu fora. É? Então vamos lá. Aí todo mundo, né, na live, na live, ó, na preleção ali do Tite, tem uma poltronona, né, ali era no Estádio Olímpico ainda, e ele pega e dorme o Pete na preleção o Pitbull dormiu na preleção do Tite, cara. E ele tá aqui, ó, o Tite com som a todo volume, mega motivador, quase dando carrinho no chão, né, que o Tite é motivador ao extremo. E o Pitbull tá lá assim, ó, na cadeira, quase dormindo. Cara, o Tite veio, pulou. Tem uns 2 tapas nele assim, ó. Peito dele, cara. Ele quase pulou na cadeira aqui, ó. Foi uma loucura, meu. É que na hora foi muito engraçado, cara. Muito engraçado. Tem uma outra. Teve uma outra também história. Tá me escutando aí, Guilherme? Escuto bem, escuto bem. Teve uma outra história aí na época do Grêmio, que foi o seguinte: concentrava o Michel Bastos e o Michel lateral direito, né? E aí o Michel lateral direito comprou uma televisão, uma televisão grandona para deixar lá, para assistir filme e tal na época, né? Aí o que acontece? O Michel lateral direito foi afastado, né? Teve alguns problemas e foi afastado. Aí veio, eu não me lembro, o Luciano Ratinho, lembra o meia? Sim, sim. Isso, aí ele Jogou vem no pro Grêmio. Corinthians. Isso, aí ele vem pro Grêmio, né, na época, e vai concentrar com o Michel Bastos, né, no lugar do Michel lateral direito, que foi dispensado, mandado embora. Tá, papo vai, papo vem e tal, passou-se um tempo, o Michel Bastos também foi dispensado do Grêmio, né? Nesse meio tempo, o Michel lateral direito, deixou a televisão lá no caso, pro Michel, o Michel lateral direito. O Michel lateral direito deixou pro Michel Bastos, certo? Só que a televisão era do Michel lateral direito. E o Luciano Ratinho veio e o Michel Bastos vendeu a televisão que era do Michel lateral direito, vendeu pro Luciano Ratinho a televisão e foi embora. Aí escuta essa. Aí depois, deu um mês e pouco, o Michel lateral direito voltou lá em Porto Alegre para buscar as coisas dele e foi buscar a televisão. Quando ele entrou na concentração para buscar a televisão, quase deu briga, né, cara? Porque o Michel Bastos tinha vendido a televisão, que não era dele, pro Luciano Ratinho, cara. Pô, aquele time tinha história, hein? Tá, tinha muita história. Tinha muita história. História boa.
Tu fala da tua relação com o Tite, tu falou diversas vezes do trabalho dele e a tua relação com ele. Tu trabalhou com ele tanto no Grêmio quanto no Atlético Mineiro. Como é que foi trabalhar com ele? E já era possível ver que ele era um treinador diferente, que podia acabar na seleção um dia? Cara, ele, assim, ó, o que o Tite tinha naquela época? Ele já era muito motivador, né? Diferente de alguns outros. E ele já trabalhava campo reduzido, né? O Tite não fazia coletivo, entendeu? Então, ele já tinha esses trabalhos mais modernos, né, cara? Que hoje aí todo mundo faz. Então, esse era o grande diferencial dele. Ele e o Kleber, né? Os dois. O Kleber é o braço direito dele total, né, cara? Chegou uma pergunta aqui nos comentários sobre uma vez que tu foi assaltado e te deixaram até sem roupa. Que história é essa? Ou é a invenção de quem tá botando? Ah, os caras sabem tudo na minha vida. É brincadeira. O pessoal do Mazembe. Nada contra os Colorado, tá? Mazembe e tal. Algum Colorado aí deve lembrar, né? Não, a gente tem um grupo aqui na minha cidade que é o Mazembe, né? E aí tem vários amigos e a gente joga futebol toda semana. E aí, normalmente, 1 ou 2 churrascos, a gente faz 1 ou 2 churrascos por mês. E aí é a história que não acaba mais, né? E aí meu, essa história aí do assalto foi sacanagem. Tava eu e um amigo meu do Mazembe, o Daniel. A gente parou no McDonald's para comprar um lanche. E os caras vieram e nos assaltaram, cara, saindo do McDonald's, eu e ele. Os caras rodaram Porto Alegre com a gente. E ameaçando dar tiro no joelho. O Daniel, meu amigo, se mijou nas calças. É bom que ele tá aí, ele deve estar escutando aí, é bom de saber. Cara, foi sinistro o negócio, foi sinistro. E eu acabei, né, perdendo, cara, perdi meu carro, perdi tudo, entendeu? Foi punk, tanto que eu fiquei 1 mês aí, 2 traumatizado em Porto Alegre, cara. Não, esse pessoal aí tá perguntando, falaram disso, falaram de poltrona 36, estão pedindo, falando que emprestaram tênis pra ti, eles estão comentando pra caramba esse pessoal do teu grupo aí. Não, tem o pessoal do SAT aí também, né, campeão do comercial, nosso clube aqui, entendeu? Primeiro ano que eu joguei lá, campeão, pá. Diferente, né, cara? Onde passa tem que conquistar alguma coisa. Mandar um abraço pra eles também. Tem o pessoal do Novo Brasil, tem vários grupos aí, meus amigos, cara. Do SAT, a galera do 84, os juvenil do Grêmio. Mandar um abraço pra todo mundo aí. Aproveitar. Tu falou da tua, que mesmo tendo aquele momento do Grêmio, o Grêmio não estava tão bem, tu teve destaque na tua passagem por aqui e tu acaba indo jogar na Espanha depois. Quando joga no Atlético Mineiro, vai para Espanha. Como é que foi jogar lá no Celta de Vigo, lá no futebol espanhol? Cara, assim, eu saio do Grêmio, né? Na verdade, o Grêmio, eu tinha propostas para ir embora já. E o Grêmio achou melhor eu jogar a Série A para dar mais uma valorizada para depois eu ir para fora. E aí eu fiquei 6 meses, né, no Atlético Mineiro. E aí de lá eu fui para fora. Cara, eu cheguei lá, cheguei muito bem, né? Cheguei voando, cheguei no meio do ano lá, eles estavam na pré-temporada ainda. Então, cheguei muito bem. Cara, já cheguei, consegui convencer treinador, já, tudo. Muito legal, uma experiência assim que é pra vida, né, cara? São experiências, cultura, conhecimento, tudo, cara. Foi muito bom. Alto nível, altíssimo nível, Campeonato Espanhol. Tive a oportunidade de jogar com os melhores jogadores, né, daquela época. Eu peguei aquele Barcelona de Ronaldinho, Deco, Xavi, Eto'o, Gu Johnson, Rafa Marques, cara, do Frank Rijkaard, né, que revolucionou o futebol ali, o futebol espanhol naquela época, ganhou. E eu tive o privilégio de jogar contra todos esses craques aí, cara, de aprender um pouco, né. E tu vinha bem lá, né? Tu fez uma boa passagem lá. Tem até, vocês ganham do Real Madrid dos Galácticos, um jogo que o Celta de Vigo ganha, né? E tu vinha em uma boa fase, inclusive cogitando teu nome aqui no Brasil, daqui a pouco para uma seleção, ou cogitando para ir para outros times da Europa, mas tu acaba te lesionando. Talvez um dos melhores momentos da tua carreira, se não o melhor. Quanto tu acha que isso te atrapalhou no desenvolvimento da tua carreira, ou daqui a pouco no crescimento? Como é que foi aquele momento? Cara, assim, eu tinha jogado, se eu não me engano, 8 ou 9 jogos, né, no Campeonato Espanhol.
E pela minha idade, né, eu tinha 21 anos, né? Então, 21 anos na Europa é muito novo ainda, né? Normalmente lá a base sobe para o profissional com 22, 23 anos de idade, né? E, cara, eu vinha muito bem. Já tinha propostas para mim ir para outros clubes, entendeu? Maiores do que o Celta, na Espanha mesmo, né? E depois eu tinha também futebol italiano e tinha a possibilidade, era o Dunga, né? A época na seleção. Então, por eu ser muito jovem, né? E, cara, numa infelicidade, né? Eu acabei subindo para disputar uma bola e acabei fraturando meu tornozelo. Rompi todos os ligamentos e fraturei também. E aí, isso me atrapalhou muito. Eu perdi aquela temporada toda do Campeonato Espanhol, né, cara, de 2006. 2006 para 2007. 6 para 2007, né? Lá sempre é um ano com o outro. Então ali foi um momento, assim, crucial da minha carreira, sabe? Porque eu vinha muito bem, eu tinha 8 ou 9 rodadas no Campeonato Espanhol e eu tinha ficado em 5 na seleção do campeonato, né, como lateral. Então isso é muito difícil, né, por ser meu primeiro ano na Europa, a adaptação foi muito rápida. Eu também tinha um treinador, né, logo que eu cheguei lá, que o Fernando Vasquez, que ele apostou muito em mim, né, cara, ele apostou mesmo. Então ele me postou, montou um sistema de jogo para mim, acreditou. Ele gostava dos laterais brasileiros que atacassem muito, né? Ele jogava na minha frente, jogava o Davi Silva, para te ter uma ideia. Então também ficava mais fácil, né, cara, de jogar, né? Tem bastante gente falando aqui. Eu vou até aproveitar para convidar o pessoal que te segue para depois vir no meu Instagram, olhar as outras lives que tiveram e que vão ter. Mas tem uma pergunta que passou aqui que eu vou ter que perguntar. Como é que foi ensinar o Neymar a bater na bola? Isso daí é para poucos, hein, cara? Isso daí é para poucos. Isso daí é para poucos. Não, cara, falar do Neymar é fácil, né? Olha só, quando eu vim eu tô no Celta, né? Vou te contar a história rapidinho. Eu fui pro Celta, eu tô no Celta e eu fiz bons jogos contra o Real Madrid quando o Vanderlei Luxemburgo tava lá, lembra? Na Espanha, né? E aí quando eu tô no Celta, o Santos precisa de um lateral, o Santos tava com algum problema na lateral, não tava acertando. Ele me ligou, sabia que o meu contrato tava acabando lá e me chamou para vir pro Santos, cara. Eu tinha vontade também de trabalhar com o Vanderlei, né? E também o Santos é né, assim, um baita clube, né, cara, do Brasil. E também já estava lá há quase 5 anos, né? Fui muito cedo, enfim, optei por voltar, né? Pensei, vou voltar um pouco, depois eu volto de novo. Aquela coisa de momento, né? Aí ele me ligou, eu cheguei no Santos, e eu cheguei, o Neymar estava começando a subir pro profissional, né? Aí o Luxemburgo efetivou ele no profissional. Então o Neymar estava começando, que eles chamavam o Neymar de filé de borboleta, vocês lembram disso? Não sei se tu vai lembrar desse detalhe. E aí o Neymar já tinha muita qualidade, né, cara? Tu já viu que ele era muito, muito diferente, muito acima da média, assim. Sabe? E ele começou a concentrar comigo. Tu imagina, eu tava vindo do Celta de Vigo, na Espanha, tava com moral e tal. E ele, moleque, né, cara? Molequinho, tinha 16 para 17 anos, o Neymar, né? E ele, como eu batia as faltas naquela época no Santos, 2009, 2010, o Vanderlei pedia para ele ficar comigo lá, Ney, fica aí e tal, entendeu? Sabe? Então, fica comigo aí, fica com o George, fica aprendendo, fica vendo, fica pegando umas dicas. E ele é muito novo, né, cara? E aí ficava ali comigo, eu treinando falta, ele comigo. Ney, bate assim, bate. Porque o Luxemburgo treinava muito ele, sabe, cara? O Luxemburgo assim, cara, se dedicou a ele, sabe? Preparou ele para o outro ano, né? O Luxemburgo acreditava que fosse ficar também o outro ano aí. Não ficou, acabou não ficando, né? Coisa de direção, ele acabou saindo. Mas eu tive, cara, esse privilégio, né? De jogar com ele, de concentrar com ele. É meu amigo até hoje, né? Apesar de não ter muito contato, de não ter... Porque, né? A vida do cara o cara se tornou um astro, né? E eu torço muito por ele, cara. Ele, assim, ó, ele é muito acima da média. Ele faz coisas que nem ele sabe como que ele faz, entendeu? É um gênio, né, cara? Um gênio. Tá com 27 anos, se eu não me engano. Se ele conseguir focar na carreira dele de novo, o talento ele tem de sobra
para ser aí o melhor do mundo ainda, se a gente for pensar que o Cristiano Ronaldo chegou no Real Madrid, né, com essa idade, com 26 a 27, nunca tinha sido o melhor do mundo, e a partir dali que ele deslancha, né? Então o Neymar tem totais condições, se ele focar, conseguir se recuperar e focar na carreira dele, de ser o melhor do mundo de novo, né, cara? Tem uns profissionais espetaculares do lado aí. Olha, minha mãe entrou aí. Beijo, mãe. Te amo. Minha mulher estava antes aí, a Mari. Meu pai está assistindo, meu irmão. Que massa, que massa. Minha mãe está assistindo também, tem tios. A família é tudo, né, cara? Família, principalmente nessa nossa vida, né? Eu saí de casa aí, bem dizer, com 11 para 12 anos. Então não é fácil. Então, só para mim entender, a batida de falta do Neymar, aquela diferente, é referência tua. Se não fosse tu, daqui a pouco ele não seria esse batedor de falta que ele é. Cara, eu não vou dizer que ele não seria, mas tem um dedinho ali, né? Tem um dedinho, né, cara? O jeito de enquadrar o corpo, joga o corpo para trás. Quanto mais jogar para trás, mais a bola baixa. Isso só o Pati sabe, ninguém mais. Cara, é impressionante. Estão falando aqui que tu pegou sarna no Grêmio uma vez. Não, isso é sacanagem dos caras, cara. Ah, os caras estão te sacaneando, então, os caras do grupo. Lógico. Isso é sacanagem. Como é que aquele Santos, além do Neymar, tinha o Ganso, e o Santos sempre teve essa revelação de jovens talentos. Como é que eram os bastidores daquele time? Tem alguma história que tu possa contar daquela época? Eu ouvi falar que tinha uma do Neymar que foi barrado numa festa dos Estados Unidos, que tu virou o Beckham da Vila. Como é que era aquele ambiente? É verdade. Pô, bom lembrar essas histórias boas. Não, eu, por causa da batida, né, e como eu usava o cabelo meio moicano, assim, e pelas assistências, né, nesse Campeonato Brasileiro do Santos, eu fiz, se eu não me engano, 25, 24 ou 23 jogos e dei 18 assistências. Foi quase que uma por jogo. Eu não fiquei na seleção do Campeonato Brasileiro esse ano, porque como eu vim no meio, né, tu tem que ter, eu acho que é 70% dos jogos no campeonato para você poder entrar. Se não teria sido com os meus números, eu teria sido bola de ouro esse ano no Campeonato Brasileiro de 2009, né? Então eu acabei não sendo por causa do que eu não tinha número de jogos suficiente. E, enfim, tem várias histórias. E aí acabou pegando isso pelas assistências, pela batida na bola e por ser branco, sei lá, o pessoal lá apelidou, né, o torcedor e a imprensa e acabou pegando, né? Garçom da Vila também. Apelidos que tu conquista, né? Legal. Foram fases legais. E histórias tem, cara, também. Assim, eu me lembro de jogos que... Cara, eu falo, o momento que eu mais desfrutei do futebol foi nesse time do Santos. Porque era uma alegria, assim, acima do normal, sabe? Cara, a gente sabia que se tomasse 3 gols ia fazer 4, 5. Então tinha jogadores de muita qualidade. Um baita treinador também, que era o Dorival, já depois, no outro ano, dando muita liberdade, né, pra gente jogar, movimentação dentro de campo com a bola, Ganso, Neymar, Robinho, Wesley, tinha muito jogador bom, Arouca, o Edu Dracena, o Durval, o Marquinhos, cara, era muito jogador bom e deu liga, né, então deu liga, era uma alegria muito grande dentro do vestiário, era dança dentro do vestiário, eu sempre fui um pouco mais tranquilo, um pouco mais, né, reservado, mais agorizado, né, cara? Porque eu naquele time, os mais velhos éramos eu, o Marquinhos, o Edu Dracena e o Durval, pra gente ter uma ideia. Eu tinha 27 anos na época, 26 para 27, 27, 28, não me lembro. Então, super novo e já era velho naquele time, né? Pra ter uma ideia. E teve mesmo uma história, a gente foi fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, né, em Nova Jersey, e a gente fez alguns jogos por lá, e um dos jogos foi a inauguração da Arena Red Bull, né, é um estádio espetacular, ele imita uma latinha de Red Bull, assim, fantástico, tudo que tinha de mais de moderno, ou seja, melhor do que o Santiago Bernabéu, em termos de tecnologia, Camp Nou, né, naquele ano, 2010, então, muito legal mesmo. E depois a gente teve uma festa, a festa também da Red Bull. E até então o Neymar ainda não era patrocinado pela Red Bull. Ele já era uma promessa, mas ele já era titular, já jogava muito, mas ainda não tinha o patrocínio da Red Bull. E, cara, Estados Unidos, tu sabe, lei nos Estados Unidos é lei, né? Infelizmente. Não é como aqui no Brasil, às vezes, que
Sempre tem aquele jeitinho brasileiro, que eu acho errado, tá? Não acho correto, né? Mas tudo bem. E aí todo mundo se preparou para a festa e tal, o presidente, toda a delegação do Santos, né? Uma mega festa, assim, num lugar muito top, em Nova York, daí a festa, num centro de eventos lá, muito top, assim, do lançamento do estádio e tudo isso. E aí depois tinha uma festinha num outro lugar mais reservado. E aí todo mundo, né, esperando na frente do hotel, encostou as Hammer, sabe? As limusine grandona, e todo mundo pra festa, né? O Neymar com 17 anos, eu acho que ele tinha 17 para 18, e nos Estados Unidos, tu sabe, ninguém entra em balada a menos de 21 anos. Tu pode ser o filho do Trump, tu não entra, né? Então, a lei é para todos, né? A lei vale para todos. E aí ele, né, na verdade, não, eu vou entrar, eu sou o Neymar, não sei o quê e tal, ele e o Ganso, os dois. E o Ganso tinha 21 já. E aí nós falamos para ele, Neymar, não vai entrar, Ney, não vai entrar, cara, aqui não é o Brasil, não, eu vou entrar. Todo mundo se arrumou, ele foi, comprou roupa e tal, pá. Cara, chegou na porta, foi barrado. Aquilo ali foi né, ele teve que voltar pro hotel, entendeu? Voltou pro hotel. Foi uma história assim que, pra gente ver o que é os Estados Unidos, entendeu? Bastante gente falando. Oi, pode falar. Foi uma história legal, entendeu? Foi uma história legal que, mas, tipo assim, ninguém acreditou naquilo, né, cara? O Neymar, que foi o grande astro do jogo, à noite, na festa, ele não pôde entrar, porque era menor de 21 anos. Então foi algo bem assim, entendeu? Muito legal. Foi uma história legal, mas não legal pra ele, né? Ele, pô, ficou enlouquecido, né, cara? Tu imagina. O cara era o popstar já aqui no Brasil, na época, né, o Ney? E foi pro quarto, né, cara? Teve que voltar pro quarto do hotel. Tu teve alguma vez alguma possibilidade de jogar no futebol boliviano ou é teus brothers que estão pegando no pé? Não, é meus brothers aí enchendo o saco, cara. Eu tive proposta já de jogar, já tive, mas não, é eles de sacanagem aí, cara. Por que tu sai do Santos? Assim, pô, tu fez uma baita passagem lá e tu acaba saindo depois. O que aconteceu? Não, isso na verdade, né? Eu fiz contrato de 2 anos, eu cumpri os 2 anos. O Santos até queria renovar comigo, era o Jameli na época, o treinador, o diretor de futebol, né? Junto com o Dorival Júnior. E, cara, eu tinha um sonho de jogar a Champions, né? Que eu não tinha jogado a Champions com o Celta. Eu tinha jogado só o UEFA, né? A UEFA, não a Champions. A Então nossa Sul-Americana. Tipo a nossa Sul-Americana. Isso aí, para quem não sabe, isso aí. E aí eu sempre tive esse sonho, né, cara? 2 sonhos, a seleção e jogar a Champions. Aí com o Celta eu não consegui. E eu vi uma proposta do Sporting Braga, de Portugal, né? De 3 anos, de 2 anos de contrato. E eu acabei optando pelo Sporting, cara. Não renovei com o Santos e fui pro Sporting. E aí lá eu acabei jogando, entendeu? E aí eu fiquei mais 1 ano e meio lá e retornei pro Brasil de novo. E como é que foi jogar em Portugal? Porque eu já entrevistei o Pitbull, que passou por lá, eu entrevistei outros jogadores também, eles disseram que a questão facilita a língua, que o futebol lá é bom e eles aceitam bem os brasileiros. Como é que foi para ti jogar lá? Ah, não, o futebol português é diferente do espanhol, né? O espanhol é um futebol muito técnico, né? Muito técnico, uma certa restrição. Brasileiro, você precisa conquistar o teu espaço, né? A cultura bem diferente. Aí é uma coisa. Vai para o futebol português, praticamente a mesma cultura, a mesma língua, né? Já é muito mais aceito. Os treinadores portugueses adoram os brasileiros, né? Então, cara, foi muito mais fácil, né, jogar o Campeonato Português. O Campeonato Português também menos técnica, em compensação, muito mais força, muito mais velocidade. É mais ou menos assim, o português ele tenta imitar o campeonato inglês, entendeu? Velocidade, 1, 2 toques na bola, muito treino de velocidade. Essa foi a diferença. E como é que depois tu fica esse 1 ano e meio lá, volta para cá, passa por alguns times, tem uma passagem no futebol, se não me falha, mora lá no Pará, no Remo, tu vai bem também, mas depois tu acaba parando novo. Por que tu não deu sequência? Por que tu optou por parar mais cedo? Não digo novo para um jogador que vai mais idade, né? Isso, eu parei com 34, né? Parei com 34. Na verdade, eu vim para Havaí, do Havaí fui para o esporte, onde a gente consegue o acesso com o esporte, né? Fomos campeão pernambucano também, com o Marcelo Martelotti. Aí depois
eu vou pro Remo e acabo no Vila Nova, de Goiânia. E aí ainda eu venho aqui na minha cidade, né? Onde eu tentei jogar no Passo Fundo, é o outro time da nossa cidade, que joga a segunda do Campeonato Gaúcho aqui, né? E acabei... Cara, na verdade foram as lesões, né? Como eu tive essa minha lesão de tornozelo, o nosso corpo, ele é como um carro, né? Eu sempre falo. Você estoura de um lado, estoura de um lado, começa a compensar com o outro. Então, eu comecei a ter um pouco de problema de quadril, e quadril eu comecei a ter muita lesão de posterior, e eu não consegui mais encontrar esse equilíbrio, cara. E aí já começou a surgir outras coisas para mim, né? A gente tem a nossa empresa aqui em Passo Fundo, e aí surgiu também essa possibilidade que eu tenho lá em Belém com o Remo, né? Com o meu sogro. Então, tudo são coisas que foram surgindo assim, e a minha tentativa de jogar aqui no time da minha cidade novo, no Passo Fundo, acabei não jogando muito, já em função de me lesionar, de machucar, e aí eu achei melhor por parar, né, cara? Assim, eu acho que o jogador ele tem que ter essa noção, não adianta tu ficar forçando e estragar tudo que tu fez de bom, assim, ficar aí perdendo tempo, na verdade, né? Já focar para o outro lado, focar em outras coisas. E agora eu tô vivendo o mundo real, né? Que eu brinco, porque o mundo do futebol é um mundo surreal, né, cara? Só quem vive ele sabe o que acontece, da maneira que ele anda, como as coisas acontecem, a velocidade que acontece. É um mundo surreal que eu falo, assim, sempre que eu comento com a minha família. Olha aí, ó, o Rodrigo Fábio entrou aí, ó, meu parceirão, cara. O Rodrigo Fábio, eu mandei um direct hoje para ele no Instagram para convidar ele para participar. O Rodrigo Fábio tem uma história legal dele. A gente está na Colômbia jogando Libertadores, né? Lembra aquele gol que o Zidane fez na final da Champions? O Rodrigo Fábio sai pelo corredor gritando que nem um louco, né, cara? O que é isso, Fábio? O que é isso? Porque o Fábio, né, ele era jogador do Real Madrid e estava emprestado no Grêmio, né? E aí no contrato dele constava todos os prêmios que o Real Madrid ganhasse, ele ganhava também, mesmo não estando lá. E ele, cara, parecia que ele tinha sido campeão, né, com aquele gol do Zidane lá na Colômbia, nós lá na Colômbia para jogar a semifinal da Libertadores, se eu não me engano, contra o Independiente Medellín. E ele felizaço, né, cara? Felizaço, cara. O Rodrigo Fábio, uma das melhores pessoas que eu conheci no futebol, cara. Cara, assim, ó, de um coração gigante, cara. Sensacional. Ô, Rodrigo, depois dá uma olhada no direct do Instagram, cara. Vem participar de um papo aqui com a gente, que vai ser massa. Não, o Rodrigo, cara, é assim, ó. Eu tive a oportunidade, cara, de jogar com jogadores e pessoas, assim, acima da média, cara. E o Fábio é outro deles. Pô, é meu amigo até hoje, né, cara? Meu amigo até hoje. Deitava nele no videogame. Normal. Ele falou que é o contrário. Ele falou que é o contrário. Não, ele não vai assumir nunca isso, né, cara? Imagina o Juvenil deitava nele, imagina. Já que tu falou daquela Libertadores de 2002 ali, que vocês jogaram, eu entrevistei o Pitbull, que acabou de entrar agora na live. Entrou outro fenômeno aí, cara. Entrou outro fenômeno, meu irmãozão, cara. Eu entrevistei o Pitbull, entrevistei o Luiz Mário, o Anderson Lima, e todos eles falam daquela semifinal contra o Olímpia. Que aquele jogo não está bem contado, que aquele pênalti do Martini, que o Martini pega, o Martini não estava adiantado, e que o Grêmio foi garfado naquela situação. O Grêmio foi roubado, cara. O Grêmio foi roubado, cara. O Grêmio foi roubado. O Grêmio foi roubado, cara. Roubado. A gente foi roubado aquele ano, cara. Não teve o que fazer, infelizmente. Depois a gente perde no outro ano, né, para o Independiente Medellín, lá na Colômbia também. Putz, foi 2 anos assim. Aquele nosso time era time para ser campeão da Libertadores, cara. Merecia, né? Merecia. Rodrigo, tava o Rodrigo Fábio agora. Jorge, a gente vive uma fase de lateral direito no Brasil bem complicado. Dani Alves, a idade que ele está, ele é o titular da seleção porque não teve uma renovação. Tu acha que se tu tivesse... Por que tu acha que não teve essa renovação no lateral direito? E segundo, se tu tivesse surgido hoje no Grêmio, hoje no futebol, onde a gente tem uma escassez de lateral, tu acha que tu teria chance aí de receber uma oportunidade do Tite? Difícil falar isso, né, cara? Abraço, Fabri. Fica com Deus, cara. Beijo nas meninas, beijo na Fabiola aí, fiquem com Deus. Cara, é difícil falar isso, cara, mas assim,
Eu acredito que hoje, subindo num Grêmio de hoje, na estrutura que o Grêmio tem hoje, o time que o Grêmio tem hoje, o treinador que o Grêmio tem hoje, com certeza, cara, daria pra deitar, cara. Daria pra deitar mesmo, com toda a sinceridade. Daria pra deitar. Rodrigo, depois tu para, como tu disse, tu tem o teu negócio lá no Pará, tu tem o negócio das carnes e o negócio aqui no setor automotivo em Passo Fundo. Como é que tá essa vida pós-futebol, com os teus negócios? Chegou a pensar em algum momento da tua vida trabalhar com futebol, seja como empresário, como treinador, como alguma coisa do gênero? Sim, eu penso, né? Eu tenho um projeto mais pra frente, né, cara? Assim, é, o que que eu penso, cara? Eu tô dando meio que um tempo, assim, sabe? O futebol, ele, por mais que muita gente, né, pense que é um mar de rosas, né? É muito difícil, né, cara? Tu tem que abdicar de muita coisa, né? Vida social você não tem, vida familiar é muito pouco, é muita viagem. Não que eu esteja reclamando, tá? É maravilhoso, eu faria tudo de novo. Sou muito grato ao futebol, sabe? Só assim, cara, eu tô dando um tempo, né? Tô ajudando aqui minha família, tenho esse negócio lá, mas mais pra frente eu já tô pensando, né, em ser um diretor de futebol ou ser treinador. Não sei, cara. Eu tô pensando assim, eu penso em ser um diretor de futebol, porque eu vejo que tem poucos diretores de futebol ex-atletas, entendeu? Jogadores que jogaram em clubes grandes, conquistaram coisas grandes, entendeu? Então, começar devagarinho, né? Eu penso que a pessoa tem que se preparar, né, para isso. Então, começar a me preparar aí a partir do próximo ano é um projeto que eu tenho mais para frente. Mas agora a gente tem a nossa empresa aqui, né, da nossa família, que é autosserviços, então Coser, né? Coser Autosserviços aqui na região, todo mundo conhece, sabe da qualidade do nosso padrão, da nossa entrega, né? Que está dando muito certo, graças a Deus, e há muito trabalho, né? Estamos tentando seguir o nosso pai aí, né? Mais de 30 anos no mercado. Então hoje tu chega lá, tu deixa teu carro e tem tudo lá, né? Tem tudo, é autosserviço mesmo, né? E também tem a minha churrascaria junto com o meu sogro lá em Belém do Pará, que também a gente estava prosperando muito bem, e essa pandemia, né, acabou dando uma baixa, todo esse ramo, né, acabou sofrendo mais, mas também a gente vai se erguer, tá se erguendo, e vai dar tudo certo, cara. Eu sou um cara muito otimista, sempre fui, muito positivo, né, sempre penso nas coisas positivas, vai dar certo, vai se reerguer também. Eu acredito que o Brasil vai, o Brasil vai se reerguer de uma forma, assim, extraordinária, cara, extraordinário. Eu acho que vai dar uma alavancada muito grande. O brasileiro tem essa característica de se reinventar muito mais rápido, né? O brasileiro é dessa maneira. Eu posso te falar isso que eu morei em outros países. O brasileiro tem essa facilidade de se reinventar muito rápido. Então, eu acho que a gente vai sair dessa, vai sair mais fortalecido e mais forte ainda. Vai sim, se Deus quiser, vai. Jorge, antes a gente já está há 52 minutos conversando, passou muito rápido. Caraca, cara. E antes de eu encerrar, eu queria fazer um bate-bola contigo, pode ser? Claro, cara, claro. Vambora, vambora. Qual o Bora teu aí. ídolo do futebol? Opa, pode falar, pode falar. Não, não, depois eu falo, depois eu mando um abraço pro pessoal aí. Qual o teu ídolo do futebol? Meu ídolo, cara, Roberto Carlos. O melhor momento da tua carreira? Santos. E Grêmio também. Eu divido os dois, cara. Divido os dois, Divido os dois. Divido os dois, assim. Os dois foram mágicos. Os dois momentos foram mágicos. Na Europa também, na Espanha também foi mágico. E qual foi o pior momento da tua carreira? Cara, o pior momento também eu divido em dois. Foi a minha lesão, né, como atleta. Eu acho que foi o momento mais difícil, mas também é onde me fez eu ficar muito forte, cara, mental, né? Um atleta, você ficar praticamente aí 9 meses sem jogar, tem que ser muito forte mentalmente. Isso me fortaleceu muito, fez eu amadurecer muito rápido, né? Apesar de jovem. E o rebaixamento com o Grêmio, cara. O rebaixamento com o Grêmio é algo que quem sabe um dia eu volte ainda aí como um diretor de futebol, um treinador do Grêmio, sei lá, né? E possa. Porque o que eu conquistei no futebol, né? Tudo começou ali, a minha primeira oportunidade foi no Grêmio. Então eu devo muito ao Grêmio, né, cara? Tenho muita gratidão ao Grêmio, aos torcedores, a todo mundo, entendeu? Sou muito grato ao Grêmio, na verdade, muita gratidão. Qual foi o teu gol mais importante?
O gol mais importante foi o que levou o Grêmio do rebaixamento, né, cara, em 2003, contra o Corinthians, que eu bati aquele pênalti, né, com o Doni, e que ele acabou pegando e eu acabei fazendo no rebote, né, os gremistas aí de plantão devem lembrar disso, né, eu acho que o Olímpico estava mega lotado, não tinha lugar para nada. Eu acho que um dos jogos mais importantes assim da história do Grêmio foi esse, né? Assim, pela importância que tinha aquilo, e eu tive a personalidade de ir lá pegar a bola e fazer o gol, né, cara? Que abriu ali pro 3-0 nosso depois. Um título que tu queria ter conquistado e não conseguiu. Cara, o da Libertadores com o Grêmio. Seria mágico. O melhor jogador que tu jogou junto. Neymar. Ganso também. O Ganso, né, era para ser melhor do que o Neymar, né, cara? Assim, talento e tal. E aí ele acabou tendo problema, né? Cirurgia no joelho dele e tal. Mas os dois, assim, cara, um talento gigantesco. Joguei com o Nenê também no Celta de Vigo. Cara, um jogador acima da média, tanto que ele tá aí até hoje jogando, né? Com 38, 39 anos. O Nenê fez uma carreira também espetacular fora do país. Também muita qualidade. Tem vários jogadores, cara. Pô, na época do Grêmio ali, o próprio Fabri. Nossa, muito jogador top, cara. Muito, muito, tive muito. Mas o melhor, assim, que eu joguei foi o Neymar, cara. Mais gênio, o Ganso. Robinho também. E com quem tu gostaria de ter jogado e não pôde? Contra ou a favor? A favor, quer dizer, a favor. Ah, cara. Seria um sonho, né, cara? Jogar aí do lado desses caras aí. Messi, desses caras assim, entendeu? O cara mais difícil de marcar. Mais difícil de marcar, Messi, sem dúvida. Peguei alguns jogos. Até hoje estou tentando achar ele, na verdade, né? Não... Se tu não tivesse sido jogador, o que tu teria sido? Piloto de avião, cara. Eu teria sido piloto de avião. Eu tinha isso daí. Se não desse, eu ia para esse lado aí, cara. Qual foi o jogo da tua vida? O jogo da minha vida. Eu acho que foi o da estreia, cara. No Grêmio, Atlético Paranaense. Dei o meu primeiro cruzamento no primeiro jogo pro gol do Luiz Mário de cabeça. Ali foi, cara, sensação única. Sensação única. Perna tremendo, cabeça tremendo. Antes de entrar em campo, parecia que ia ter um ataque epilético, cara. Meu Deus do céu. O melhor treinador que tu teve? O melhor treinador, eu tive vários treinadores, cara. Tive bons treinadores. Cada um, falar de um treinador seria sacanagem, porque cada treinador tem um lado mais forte, um é a parte tática, a outra é... Mas assim, o treinador com a maior capacidade de mudar um jogo, Vanderlei Luxemburgo. No meio de um jogo, no intervalo, tu descia pro vestiário, o cara mudava com os mesmos jogadores, ele só mudava o esquema, mudava o posicionamento de um de outro e transformava, parecia outro jogo no segundo tempo. E o pior treinador que tu teve, o que mais pegou no teu pé? O pior foi o Adilson Batista, né, cara? Quando tu era solteiro... Cara, foi o que mais pegou no meu pé, mas também aquilo que eu falei, momento, né? Ele começando, eu também deveria ter tido mais humildade, né? Uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Com o passar dos anos, muito jovem, cheio de vontade de jogar, né? Na verdade, eu me sentia muito bem no Grêmio, a torcida gritava, pedia para mim entrar, o cara não me colocava. Pô, cara, por isso que às vezes eu entendo o Bolsonaro, entendeu? Tem que ter muita paciência, cara. Não é fácil. Quando tu era solteiro, como é que tu era? Sempre fui muito tranquilo, cara. Sempre fui muito tranquilo. Sempre fui um cara muito tranquilo. Muito resguardado, muito de boa. Até hoje eu sou assim. O jogador mais resenha que tu conheceu? Mais resenha é o Pitbull, cara. Pitbull e o Zé Love, cara. O Zé Love. Tem uma história legal do Zé Love, o aniversário dele. Né, ele era muito chato, cara. Ninguém aguentava. Ele tinha um chato que ele era na época do Santos. A gente amarrou ele com as ataduras, sabe? A Coban, aquela que não só consegue cortando, né? Que passa no tornozelo. A gente amarrou ele, pegamos eles todo time pegou ele, amarrou ele numa trave, bolada, chute, cara, tudo que tu imaginar, e ele ficou lá, a gente deixou ele lá, todo mundo foi pro vestiário, todo mundo foi tomar banho,
sei que ele ficou lá amarrado na trave até umas 9 horas da noite no dia do aniversário dele, cara. Mas esse foi muita resenha também. E qual o título mais importante da tua carreira? O mais importante foi a Copa do Brasil com o Santos, cara, com certeza. Jorge, estamos quase completando 1 hora de papo e eu gostaria de te agradecer mais uma vez por ter topado participar desse papo daqui. Espero que você tenha curtido. A ideia era fazer uma resenha com os torcedores gremistas e com os torcedores do Mazembe, pelo que eu estou vendo, que participaram bastante. Pô, mas eu espero tá em muito peso aí, cara. O Mazembe é o seguinte, né? Todo mundo ficou aí cornetando durante a live. Vamos lá. O único que merece meu respeito é o Scorsato, tá? Que é o nosso capitão, 53 anos, faz lançamento de 30 metros. O Paulo só sabe correr. O Mauricinho tem 1,15 m. O Zolete é braço de jacaré e mão de alface. O Dantas é slow motion. Já viu o goleiro slow motion atacar em slow motion? Não tem como, né, cara? O Vini é aquele cara que ele tá com a bola, ele entrega pro cara pra poder ir lá e roubar do cara de novo. Aí tu já viu o nível do atleta, né? Como é que é? Quem mais tá aí? Quem mais que tá aí? O Gustavo é o Ibra. O Ibra também. O Ibra é foda. O Ibra O Ibra faz gol. Anda meio lesionado ultimamente, tá namorando muito, mas tá bem. Tá bem. O Gustavo falou que vai parar de tocar bola pra ti. Não vai. Ele sabe que do meu lado ele ganha. A hora que o Scorsato, aí ele sabe a hora que tem que decidir, ele sabe com quem que ele pode confiar, entendeu? Então já era, né? Ó, o Igor. O Igor o Igor é o nosso reserva de luxo, cara. O Igor é o nosso reserva de luxo. Tem vários, cara. aí, tem vários. Nesse grupo a gente tem também o Bruno, o Coutinho, que jogou no Grêmio, lembra? Também ele joga com a gente aqui. Tati também. Pô, cara, que bom que tu. Que bom que a galera curtiu o papo e que espero que tu também tenha curtido esse papo aqui, cara. A ideia era, como eu te falei antes, fazer algo super descontraído, super leve para matar a saudade do futebol enquanto a gente não pode voltar a jogar bola, né? É verdade, cara, é verdade. A gente tá sentindo falta, né? Na verdade, a gente sente mais falta dos amigos, né, cara? Essa é a grande verdade, né? Da parceria. Olha aí, ó, minha mulher tá cobrando aí a Mari, ó. Beijo, te amo, tá? Fica tranquila, tá tudo certo. Jorge, muito obrigado mesmo, tá? Mais uma vez gostaria de te agradecer e espero que passe essa pandemia logo e eu possa ir até Passo Fundo te conhecer pessoalmente, ou tu vir a Porto Alegre, pra gente trocar uma ideia pessoalmente, um churrasco, alguma coisa aí. Olha aí, Guilherme, olha aí a ideia do nosso goleiro, braço de jacaré. Sabe por que é braço de jacaré, né? Curtinho? Não chega nunca. Não, mas então eu vou. Olha, esqueci do pessoal lá de Belém do Falência. Nossa máquina, lá nós não perdemos para ninguém, cara. Lá o bicho pega. Grande Alô, meu parceiro aí, nosso presidente. Cara, muito legal mesmo. Maurinho, meu amigo também. Agradecer o pessoal que tá aí, todo mundo. Ó, Gui, o pessoal tá te convidando para tu vir aqui, cara, jogar uma peladinha aqui, pegar um churrasco com nós aqui. Pô, vou mesmo. Tem pouso aí? Claro, cara, aqui tá em casa, fica tranquilo. Vamos marcar quando isso passar eu aí mesmo, então. Tá, olha aí, ó, do SAT também, pessoal do SAT, tá? Pessoal do SAT também, nossa máquina lá no comercial, campeão do primeiro turno. Só não foi campeão do segundo ainda porque deu a pandemia, senão a gente já tinha sido campeão do segundo turno também. Valeu, Jorge. Mais uma vez te agradecer e dizer que tu pode contar comigo no que tu precisar também, hein? Valeu, cara, valeu. Mandar um abraço pro Cássio também, pro Fernando. Pessoal de Porto Alegre, né? Tem amigos meus da época do Juvenil, que eles estão entrando aí, sabe? Amigos, cara, que ficam pra vida, né? Que eu sempre falo que do futebol, que não só do futebol na vida, o que a gente leva são os amigos, né? Eu sempre tive isso comigo, uma coisa que aprendi com meu pai, com a nossa família aqui. Quanto mais amigos a gente fizer, melhor a nossa vida. E pode ter certeza que aqui em Alvorada tem mais um amigo também. Um abração pro Pete, né? Que ele deve estar aí escutando aí, Matador. Valeu, Jorge. Valeu, Gui. Abraço, cara. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Abração. Obrigadão por tudo. Fiquem com Deus e a mensagem é essa, pessoal. A gente precisa sair dessa pandemia melhor do que entrou. Todo mundo.
Galera, gostaria só de mais uma vez agradecer vocês por terem participado, terem interagido. Corram no meu Instagram para acompanhar as próximas lives e a gente se encontra quarta-feira. Até mais. Tchau, tchau.